quarta-feira, 29 de abril de 2020. Está começando mais um programa Lato Senso. Na mesa de som ele, Ryan Nascimento. Na câmera, em transmissão ao vivo, Ana Lúcia Teixeira. Trazer uma boa noite aos amigos e amigas da comunidade Bela Vista, Jardim Itabaiana, Jardim Itabaiana, Jardim Bom Samaritano, Vale das Palmeiras, 1 e 2 e bairros adjacentes. Uma boa noite todo especial ao amigo Fábio Mozart e Dalma Oliveira, da Rádio Web Zumbi JP, que retransmite nosso programa na quinta-feira a partir das 20 horas. A Rádio Zumbi JP tem retransmitido o programa Lato Senso para toda a comunidade da rede mundial de computadores. Dizer aos nossos ouvintes da 104.9, aos nossos que nos acompanham aqui no nosso canal no Facebook e todos aqueles que nos acompanham no nosso canal no YouTube, que a nossa live está sendo transmitida também está sendo transmitida através da nossa fanpage no Facebook e através do nosso canal no YouTube, no canal do Professor Edson Gomes. Então aqueles que quiserem depois rever esse programa vai estar depositado também nestes dois locais que são os nossos locais de retransmissão do programa. Então nós estamos transmitindo repetindo, do nosso canal no YouTube e retransmitindo também através do nosso canal no Facebook, no canal do Professor Edson Gomes. Além do Facebook e do YouTube, o nosso programa também é transmitido em tempo real na 104.9 Cruz das Armas FM e também na Rádio Web Zumbi JP. Queria iniciar a nossa programação com o carinho todo especial do amigo Ryan Nascimento, que está fazendo a retransmissão aí na 104.9. Lembrando aos nossos face friends, aos nossos espectadores que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube, que a nossa live, nós estamos retransmitindo, que nós comumente fazia a transmissão dos estúdios da 104.9, nós estamos transmitindo da nossa residência em razão do surto, em razão da pandemia do coronavírus e as limitações aí de aglomerações de pessoas. Então, devido a essa situação, nós estamos fazendo a transmissão diretamente aqui do nosso estúdio, na nossa casa, nós montamos aqui um estúdio e estamos fazendo a retransmissão. E queria iniciar o programa com uma nota de pesar. Uma nota de pesar, expressando os nossos mais sinceros pesares, nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos de todos aqueles que padeceram e que pereceram em razão da Covid-19 na última semana. Queria externar esses sinceros pesares e condolências, especialmente aos meus colegas profissionais de enfermagem de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil, e aos seus familiares e amigos. Essa semana nós tivemos já registrado, só da último programa para cá, nós já registramos mais de 12 casos de morte devido ao coronavírus. A todos, que Deus abra os caminhos dos céus para cada um, que abençoe os familiares, que os familiares possam reconfortar os seus corações. A gente sabe que o momento é de dificuldade, a gente sabe
da dificuldade que está sendo, inclusive, de velar o corpo dos mortos, da dificuldade que está se tendo de se ter acesso a esses corpos para fazer ali a despedida derradeira dos amigos e familiares. Em nome de todos, pedimos a Deus que conforte todos os corações e que coloque todos aqueles que se foram em um bom lugar. Vamos dar início trazendo aqui um panorama nacional da Covid-19, né? Um panorama nacional da Covid-19, onde a gente tem aí os números de hoje, né, atualizados. No Brasil são 5.466 mortes. A gente pede desculpa aos nossos face friends, porque de vez em quando aparece aqui em barulho conta da rua que passa veículo pesado aqui na rua e aí atrapalha tudo. São 5.466 mortes já contabilizadas ao longo desde a primeira morte, né? Já são 78.162 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. E nas últimas 24 horas, nós tivemos um incremento de 6.270 novos casos, com 449 novos óbitos, né? É uma situação extremamente grave que nós estamos vivendo, da qual as autoridades, aquelas que têm se esforçado, têm dado o melhor de si para controlar essa situação e não estão conseguindo. A gente tem na Paraíba, nós temos 105 casos e 4 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Nós já ultrapassamos 814 casos de contaminados, chegamos à marca de 62 óbitos e estamos com 1.616 casos descartados e chegamos a 152 casos recuperados. É uma soma grande. Em declaração hoje, o governador expressou a preocupação com os leitos hospitalares, os leitos de UTI principalmente, porque os pacientes acometidos pelo coronavírus, em sua fase grave, só tem um lugar onde eles ficam, nas UTIs, na unidade de terapia intensiva, nos centros de terapia intensiva, e esses centros ficam lotados devido à capacidade que não dá conta dessa imensa quantidade de pessoas que estão adoecendo e precisando recorrer a esse serviço. Lembrando aos nossos ouvintes que a nossa live, nós estamos fazendo através de live, os nossos ouvintes que estão aí na 104.9, a gente pede desculpa porque não estão conseguindo interagir através da 104.9, mas aqueles que estiverem nos escutando e quiser acompanhar a nossa transmissão, é só entrar na fanpage no Facebook do professor Edson Gomes e no nosso canal no YouTube. Dizer também que nós estamos retransmitindo o programa amanhã através da Rádio Zumbi JP, da Rádio Web Zumbi JP, lá com o companheiro Dalma e com o companheiro Fábio Mozart. Agradecer antecipadamente a esses companheiros que têm ajudado e têm contribuído com a retransmissão do programa, né? Dizer também que o Fábio Mozart e o Dalma Oliveira, há 11 anos eles comandam o programa Alô Comunidade na Rádio Tabajara AM, todos os sábados a partir das 11 horas. Então quem tem um rádio sintoniza lá na Tabajara AM e você vai conseguir assistir o programa 104.9, o programa Alô Comunidade. Olha, nesses tempos de pandemia, uma das categorias que tem sido mais atingida no campo da saúde são os profissionais de enfermagem. E por que é que eu digo isso? Eu digo isso porque eu tenho feito acompanhamento diário
da situação desses profissionais. Nós estamos fazendo uma pesquisa, estamos com uma pesquisa em andamento, e essa pesquisa em andamento nos mostra que menos de 40% dos profissionais de enfermagem têm direito à insalubridade. E o que mais pesa é que parte desses profissionais de enfermagem que têm direito à insalubridade sequer recebe o percentual definido na lei, que é de 10% sobre o salário mínimo. Esses profissionais estão recebendo R$40 de insalubridade. A gente considera isso um descaso com a profissão. E o que é que os profissionais de enfermagem desejam? Desejam que se tenha uma insalubridade no mínimo de 40% nesse período de pandemia, numa situação especial, numa situação ímpar, para que esses profissionais possam dar um melhor para as suas famílias. Por que eu digo isso? Porque esses profissionais, em sua imensa maioria, são profissionais de nível médio, técnicos e auxiliares de enfermagem. Profissionais que estão recebendo menos de um salário mínimo. E você vai dizer assim, mas Edson, a Constituição não permite pagar menos de um salário mínimo. Eu vou reafirmar você, é verdade, ela não permite pagar menos de um salário mínimo. Então a gente tem assistido aí a maioria dos concursos, a gente inclusive tem emitido diversas notas de repúdio. Os concursos chamam para técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem com valores de R$ 1.045, que é um salário mínimo. Só que quando eu faço a dedução, dependendo da alíquota de 11%, 12%, 14%, 7,5%, dependendo da alíquota que o serviço cobra, que o tipo de contrato trabalhista cobra, a menor alíquota que se paga é 8%. Então, se eu tiro de R$ 1.045, R$80, eu vou ficar com 940 e poucos reais, 950 e poucos, 956 reais, se eu não me engano, melhor juízo. Ou seja, na faixa de R$950, ou seja, eu vou receber menos de R$1.000 por mês. Então nós pedimos aos gestores que nesse momento de crise, a gente faz um apelo aos gestores, estabeleça pelo menos essa insalubridade no valor máximo de 40%, já que nós temos uma pandemia aí, uma crise gerada no setor de saúde. E aí muita gente deve pensar, olha, você só falou dos técnicos e auxiliares de enfermagem, isso é verdade, por enquanto só falei deles. Mas se você imaginar, por exemplo, a maioria dos contratos dos profissionais superiores de enfermagem, dos enfermeiros, roda na casa de R$ 1.500. R$ 1.500, você tirando 8%, você vai tirar no mínimo R$ 120. Eu estou falando nos contratos seletistas, só desconta 8%. Você vai tirar R$ 120. Vai ficar R$ 1.380. Se tiver qualquer outro desconto, seja um desconto de uma associação, um desconto de um sindicato, esse valor vai ficar abaixo de R$ 1.350. E aí eu tenho informação de que tem profissionais de enfermagem de nível superior, com doutorado, com mestrado, ganhando R$ 1.300 por mês, recebendo no final do mês, com 30 dias trabalhados, R$ 1.300. Uma outra situação que nós precisamos corrigir para esses profissionais é as cargas horárias. Não é possível você submeter um técnico de enfermagem a 15, 16 plantões e o enfermeiro ser 10 plantões. Então nós pedimos que o gestor observe as escalas. Se os enfermeiros são 10 plantões, porque tem um sindicato, porque o sindicato exige que seja 10 plantões, 120 horas, vamos estabelecer os profissionais de nível médio, técnicos e auxiliares, 120 horas também. Porque não é por ausência de representatividade sindical que a gente vai malhar esses trabalhadores para que eles trabalhem exaustivamente, sem que tenham direito a uma carga horária justa e digna. Para além disso, a gente incrementa com a necessidade de um reconhecimento profissional. Não é possível que essa categoria, que está dando a vida, aí eu digo quando dá a vida, está dando a vida literalmente. Nós já registramos no Brasil 75 mortes
contado a partir de 20 de março. São 75 profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares, que perderam suas vidas para o coronavírus, nessa luta descomunal que é lutar contra esse agente patológico. Então, é hora dos gestores olhar esses profissionais e reconhecer a sua importância, a importância desses profissionais dentro do sistema de saúde. Profissionais que representam cerca de 75% de toda a mão de obra do SUS. Não é possível que os gestores não consigam enxergar isso. Sobretudo os gestores que são enfermeiros, que são médicos, que são profissionais de saúde, que sabem da importância desses profissionais dentro do complexo da saúde. E aí, o primeiro elemento desse reconhecimento é a gente pensar no salário digno. Não dá para pensar no salário digno recebendo menos de R$1.000 por mês. Não dá para pensar no salário digno para enfermeiro recebendo R$1.300 por mês. A gente tem que ampliar a base salarial desses profissionais para dar a eles vida digna. Além disso, a grande grita hoje, nos diversos recantos do país, é a falta de equipamento de proteção individual. Em muitos lugares, nós temos hoje notícia de que cerca de 4.800 profissionais de enfermagem, dados recentemente publicados pelo Conselho Federal de Enfermagem, cerca de 4.800 profissionais de enfermagem já foram afastados de suas funções desde o início da pandemia. Isso é um número extremamente grande de profissionais. E por que esses profissionais estão se infectando? Se são profissionais treinados, se são profissionais que tiveram curso de manejo, se foram profissionais que têm habilidade de lidar com um agente patológico, que elemento está produzindo este número alto de infecção? Eu não vejo outro elemento senão o uso inadequado de EPIs, a distribuição de EPIs inadequadas e a falta de EPIs. Já tenho visto em vários estados do país, tenho recebido fotografia, tenho recebido filmes de profissionais vestidos com saco de lixo, fazendo disso um avental, fazendo disso uma roupa de proteção individual, né? As máscaras precisam ser máscaras certificadas, precisa ser máscara que tenha proteção bacteriológica, máscaras que sejam feitas com base na RDC 356, com base na ABNT-NBR 14.487 e 15.052. Não pode ser qualquer máscara, não pode ser máscara feita de tecido por qualquer um para esses profissionais usar. E aí vem as questões mais estruturais que nós não vamos deixar passar nesse início do programa, que é a questão dos alojamentos. Um grande hospital aqui da cidade de João Pessoa pegou um alojamento que era o alojamento dos profissionais de enfermagem, transformou esse alojamento em um consultório médico e pegou os profissionais de enfermagem e colocou para se alojarem num corredor. E aí tem um longo corredor estreito, com uma longa fila de beliche, né? Longa fila essa que não respeita as distâncias e os espaços entre as camas, entre os leitos, exigido na legislação, na norma regulamentadora 24, contida na portaria 3.214. E aí, isso é um elemento de contaminação. E a gente sabe que diversos profissionais, mais de 200 profissionais, já foram afastados só no município de João Pessoa. Além dessas camas estarem empilhadas em um corredor, a gente tem a ausência de banheiros para esses profissionais. Nós não temos a diferenciação, a separação por gênero desse alojamento, é tudo no mesmo lugar. Falta lençol, falta colchão e diversos colchões estão rasgados, inclusive impedindo com a impossibilidade de se fazer a correta higienização. E para além do mais, você não tem ainda
a distribuição de álcool gel para esses profissionais. Isso são casos, né, que nós levantamos aqui na cidade de João Pessoa e que nós já notificamos o Conselho Regional de Enfermagem para fazer a devida visita a esses locais, né? Nós já notificamos e vamos notificar, ratificar o Ministério Público do Trabalho para que ele visite esses hospitais, porque não é possível tratar os profissionais, sobretudo os profissionais de saúde, sobretudo os profissionais de enfermagem, dessa maneira, como se fossem bichos amontoados em um local. Bom, são 20 horas e 22 minutos. Dizer a todos aqueles que estão nos acompanhando que você está acompanhando o programa Lato Senso, programa que corriqueiramente é transmitido pela 104.9 Cuide das Armas FM. Neste momento nós estamos transferindo diretamente da nossa residência, aqui no estúdio improvisado, por conta da pandemia do coronavírus. Mas lá no nosso laboratório na 104.9 você tem lá a Rian Nascimento fazendo a transmissão do programa para a grande João Pessoa, sobretudo os bairros de Cuidazá, bairro de Novais, até Espírito Santo nós chegamos com a 104.9 Cuide das Armas FM. Queria mandar uma boa noite especial aqui, né? Vamos aqui para os nossos boa noites. Mandar aqui uma boa noite para o nosso querido Rian Nascimento, como eu já disse, ele está lá no som fazendo, a nossa Zefinha Felipe, que está nos acompanhando, Chiquinho JP do Telemensagem. Chiquinho, se você continua nos acompanhando, você coloca lá aqui na nossa caixa de mensagem, por favor, coloca aí o telefone do Chiquinho JP, porque nesse período de pandemia, o Chiquinho JP manda para você uma telemensagem pelo telefone ou pelo seu WhatsApp. Então, vai lá e manda aí, Chiquinho, telemensagem, faz aí o teu merchan. O nosso querido Éder Dantas, muito obrigado pela sua participação. E ele está dizendo que vamos difundir orientações corretas para o combate do coronavírus. Parabéns, muito obrigado, Éder Dantas, pela sua participação. Nós sabemos hoje que você, mesmo você tendo uma atividade política ativa, muito ativa, você está enfrentando algumas dificuldades com o coronavírus, sobretudo porque você está no grupo de risco. Nós desejamos para você boa recuperação, que você tenha se recuperado maravilhosamente bem. Tenho assistido algumas lives suas, tenho assistido reuniões com você e a gente tem agradecido muito pela sua participação aqui também no nosso programa. Queria agradecer também a presença de Maria do Rosário, né, enfermeira, que também tem nos acompanhado aqui no programa e tem dado a sua contribuição aqui no programa. Muito obrigado a todos, né, e a gente agradece aqui a participação. Olha, os moradores, né, de um dos destinos mais procurados do litoral paraibano, iniciaram uma campanha que tem dado muito o que falar nas redes sociais. Eu hoje abri minha rede social, né, sobretudo eu ainda sou daqueles mais antigos que só usam mais o Facebook, né, eu não sou da geração do Instagram, tem muita gente que só usa mais o Instagram, mas eu uso mais o Facebook. E estava lá alguns cartazes que inclusive tinham uns dizeres assim: turista e visitante, a Barra está em quarentena, volte depois. Ou seja, esse município tem uma campanha, né, que é Barra de Mamanguape, pede para que os turistas não visitarem a localidade enquanto a pandemia do coronavírus durar. A comunidade de Barra de Mamanguape está preocupada com a presença daqueles que ainda não entenderam o recado da necessidade de se manter em casa, né, quando não tem a obrigação de sair, de preservar a sua vida e a vida dos seus semelhantes, ficando em casa e impedindo o processo de recontaminação pelo coronavírus. Então, aqui os moradores de Barra de Mamanguape fazendo um apelo à população que fique em casa, de uma forma bem humorada, né? Mas dizendo com a frase: turista e visitante, a Barra também está em quarentena, volto depois. Ou seja, fique em casa, esse momento não é momento de praia. Não é possível que você, né,
que às vezes passa 6, 8 meses sem ir à praia, tem a extrema necessidade de ir à praia neste momento de quarentena, né? A gente pede a compreensão de todos para que a gente consiga de fato debelar esse vírus que tem debelado a vida de muita gente. Bom, foi confirmado nesta quarta-feira, dia 29, mais uma morte de um morador da Associação Promocional do Ancião, Dr. João Meira de Menezes, a conhecida ASPAN aqui no Cristo Redentor. Com essa morte de hoje, nós já contabilizamos 6 mortes de idosos, né? Lembrando que foram 11 idosos que foram de início, né, confirmado por contágio pelo coronavírus, e desses 11, hoje com mais uma morte nós chegamos à 6ª morte. A gente lamenta muito a morte desses idosos, né? Pedimos a Deus que coloque em um bom lugar e pedimos aos familiares e aos trabalhadores daquela unidade de internação, daquela unidade, que tenha o máximo de cuidado, né, para que não transporte para esses idosos, né, o coronavírus. Uma notícia interessante hoje, boa, foi que a maternidade Frei Damião, que tinha passado aí por, né, dificuldades com a presença do coronavírus por lá, diversos profissionais foram afastados, né, outros ficaram foram gravemente internados e ficaram graves, receberam alta, inclusive uma das diretoras terminou vindo a óbito, né, que foi a doutora Késia, que a gente lamenta muito por isso, mas infelizmente ela não resistiu ao coronavírus logo no início do mês e terminou vindo a óbito, né? Depois disso tudo foi feito um processo de desinfecção na maternidade, a prefeitura, né, fez, o governo do estado e os órgãos trabalharam bastante para debelar o processo de infecção na maternidade Frei Damião, distribuição de EPI, acompanhamento, etc. Enfim, a maternidade voltou a funcionar e hoje a maternidade Frei Damião, que integra a rede hospitalar do estado, realizou, aliás, hoje não, ontem, na terça-feira, dia 28, o primeiro parto de uma paciente com suspeita de Covid-19, da Covid-19. Por determinação do governo do estado, a unidade de saúde agora é referência e com isso passou a atender apenas paciente com suspeita ou diagnóstico da doença. João Vitor França Félix, de 21 anos, que mora no bairro 13 de Maio, na capital, contou que o primeiro atendimento foi o primeiro atendimento de sua esposa, uma menor de 17 anos, foi no Hospital General Edson Ramalho. E aí eu aproveito para mandar um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde do Hospital Edson Ramalho, dizer que para mim foi um momento importante em minha vida, no qual eu trabalhei por 20 anos no Edson Ramalho, né? Dizer a todos que nós estamos nessa luta, né, e que é a luta do combate ao coronavírus, e eu tenho de longe observado o quanto que vocês têm se esforçado para dar o melhor de vocês. Parabéns a toda a equipe, né, a direção do Hospital General de Ramalho. E como adolescente apresentava tosse e falta de ar, que são alguns dos sintomas da Covid, a equipe médica resolveu encaminhá-la para a unidade hospitalar Frei Damião. Chegando na unidade Frei Damião, ela veio a ter o seu bebê e se encontra em observação. São 20 horas e 30 minutos, né, reafirmar aos nossos ouvintes que vocês estão ouvindo o programa Lato Senso. O programa Lato Senso é sua revista semanal, que vai ao ar todas as quarta-feiras, das 20 às 21 horas, através dos microfones da 104.9 Cruz das Armas FM. Especialmente nas últimas quartas-feiras, nós não temos apresentado o programa lá dos estúdios da 104.9 devido à pandemia do coronavírus, e nós resolvemos apresentar o programa. Estou apresentando aqui da minha residência. O programa está sendo retransmitido
pelos microfones da 104, e a gente agradece aqui ao Rayan Nascimento pela transmissão. Dizer também que o programa é retransmitido pela Rádio Zumbi, Rádio Web Zumbi JP, lá sob o comando do colega jornalista Dalma Oliveira e Fábio Mozart. E também o nosso programa fica depositado no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. 20 horas e 32 minutos, né? Queria mandar um abraço aqui todo especial ao professor Santiago Santos, que tem sempre acompanhado aqui nossas lives, tem dado diversas contribuições, né? Professor Santiago, a gente agradece aqui a sua participação. E o professor Santiago, ele traz a informação aqui de que chegou um navio no porto de Cabedelo, pois há uma pessoa contaminada pelo coronavírus. Professor Santiago, eu não tenho uma informação precisa, mas correta. Hoje eu vi em algum lugar que não é só uma pessoa, são 4 pessoas que estão contaminadas no navio. O navio está atracado no porto de Cabedelo e está sob quarentena, né? Estão aguardando aí, estão usando, não sei se foi feito exames hoje, foi feito exame na toda a tripulação. Correto é que se faça o exame em toda a tripulação e a partir desses exames seja possível detectar quem está ou não infectado com coronavírus, ou acometido pela Covid-19. A gente faz uma confusão muito grande, mas o vírus causador da doença é o coronavírus. E a doença provocada pelo coronavírus é a Covid-19. E aí tem um nome bonitinho, SARS-CoV-2 e etc, que a turma sai colocando esses nomes, que são nomes mais científicos, que a gente termina não trabalhando esse nome assim no nosso cotidiano, no nosso mais geral, no nosso cotidiano. São 20 horas e 34 minutos, né? E vamos dar prosseguimento ao nosso programa. Bom, a gente assistiu na última segunda-feira, eu mesmo fiquei estarrecido com as imagens que chegaram do município de Campina Grande, onde pessoas, né, faziam um movimento pela reabertura do comércio. E a gente viu empregados de diversas lojas do setor, né, lojas do terceiro setor, loja do setor comercial, diversos empregados ajoelhados à calçada das lojas fazendo esse protesto. E aí começou a surgir as indagações nas redes sociais. E as indagações terminaram apontando de que esses empregados foram coagidos pelos donos da loja a ficarem de joelhos de frente às lojas. Diante dessa possibilidade, o Ministério Público do Trabalho da Paraíba instaurou um procedimento de número 351/2020, na manhã da terça-feira 28, portanto ontem, para apurar a denúncia de que funcionários de lojas, empregados de lojas, teriam sido coagidos por empregadores a participar de um protesto em Campina Grande para pedir a reabertura do comércio no município. A manifestação aconteceu na manhã da última segunda-feira, dia 27, na famosa Rua Maciel Pinheiro, lá em Campina Grande, que é uma rua dedicada ao comércio, no centro da cidade. Apesar da recomendação das autoridades estaduais para evitar aglomerações diante da pandemia do novo coronavírus. Uma recomendação foi expedida aos comerciantes de Campina Grande pelo Ministério Público do Trabalho Federal e Estadual, ou seja, os comerciantes de Campina Grande foram notificados para que não coajam os empregados a participar de movimento que eles desejam realizar, ou que eles realizem. A gente sabe que o prefeito de Campina Grande, aliado do presidente da República,
E os empresários, que muitos deles, aliados do prefeito e do presidente da República, têm difundido a ideia, né, junto a outras autoridades, de abrir o comércio e de liberar as pessoas de irem para a rua. Mesmo diante do aumento considerável do número de pessoas que está morrendo por ser afetado pela Covid-19. O programa está sendo exibido no canal do professor Edson Gomes, no YouTube. Tem uma pessoa aqui perguntando, né? E quem quiser acessar, procura lá Edson Gomes no Facebook. O programa vai estar sendo exibido lá. Nós estamos retransmitindo lá. A gente agradece a participação da doutora Lenilma Bento, que é professora da Universidade Federal da Paraíba e que tem, junto com outros colegas, coordenado um observatório de combate ao coronavírus. Depois, se puder pegar aí o link da transmissão e mandar para a Lenilma aí, né? Eu acho que ela vai querer fazer uma intervenção. A gente, né, como a gente vinha dizendo, esses aliados do governo Bolsonaro e aliados do prefeito de Campina Grande têm se dedicado a querer reabrir o comércio, né? A gente tem outras figuras aqui, como o deputado Valber Vigolino, como o deputado Cabo, o Cabo, né, que tem feito apelos para que o comércio seja aberto e que essas pessoas sejam jogadas às ruas para se contaminarem pelo coronavírus, né? Já não basta os diversos problemas apresentados pelo aplicativo da Caixa Econômica. Nós sabemos que tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que não conseguiram ainda receber o auxílio emergencial, não conseguiram receber porque a Caixa não conseguiu liberar para todo mundo. Então, muitos dos casos vem dando em análise e esses trabalhadores precisam desse dinheiro para alimentar suas famílias, sobretudo aqueles que são pequenos comerciantes, autônomos, o vendedor de meia, o vendedor de fruta, o vendedor de chaveiro, o vendedor de cinto na rua. Essas pessoas precisam desse auxílio. E o pessoal de TI da Caixa Econômica tem que resolver o problema, porque eu passei hoje na agência de Jaguaribe. Tem uma agência em Jaguaribe ali perto daquela rua do Jambo ali, que eu não sei como é o nome daquela rua. Eu peço desculpa por não ter anotado o nome da rua. Existia uma fila quilométrica de pessoas. Por volta de 1h da tarde eu passei nas trincheiras. A Caixa Econômica estava cheia de pessoas para entrarem na Caixa Econômica, e a superlotação na frente da Caixa Econômica. E a Caixa Econômica precisa liberar o aplicativo, precisa resolver o problema. Não é possível que tantos técnicos que o governo tem não consegue resolver o problema da falta de comunicação dos aplicativos do app Caixa Tem e do app do seguro emergencial. Então é preciso que a gente tenha a resolução desse problema para que a população consiga acessar esses benefícios o mais rápido possível. Sim, Thiago. Olha, hoje uma grande polêmica hoje foi o agravamento, né? A notícia do agravamento do estado de saúde do apresentador do programa
Siqueira, né? O Siqueira que está afastado do alerta, acho que não alerta, não sei, alerta Brasil, alerta geral, uma coisa desse tipo. Eu não assisto o programa. Peço desculpa aos meus, peço desculpa aos meus, né, aqueles que me seguem aqui por não assistir o programa, porque muitos eu sei que assistem, mas eu acho que é alerta geral, eu acho que é o nome do programa, de Siqueira Júnior. Ele está afastado do programa já faz uma semana e o pré-diagnóstico dele é de Covid-19. Então hoje circulou nos portais da Paraíba todos, né, inclusive portais nacionais, dando a notícia de que o Siqueira tinha piorado e estava gravíssimo na UTI. Uma hora depois dessas mensagens, né, e desses links dos portais começaram a pipocar nas redes sociais, veio uma outra postagem da filha de Siqueira pelas redes sociais, e ela disse que o apresentador, né, o apresentador Siqueira estava bem. O apresentador Siqueira, que apresenta o programa Alerta Nacional da Rede TV. E Larissa Siqueira, filha do apresentador, Siqueira Júnior, foi às redes sociais nesta quarta-feira e negou a informação de que seu pai estaria com os pulmões comprometidos ou em estado grave. Através do story do Instagram, a jovem declarou que o apresentador do programa Alerta Nacional está em casa e, entre aspas, se recuperando. Ela não deu detalhe do estado de saúde de Siqueira, que está afastado do comando do programa. E ela abre aspas e diz assim: isso não é real, é fantasioso, é uma fantasia das piores. Não basta a pessoa estar doente em casa, ficam inventando coisa. Ele não está no hospital, não está com os pulmões comprometidos, disse a Larissa, né, através de sua rede social. A gente roga a Deus que ele esteja bem e que ele se recupere. Logo depois saiu uma notícia atribuída à sua assessoria de imprensa de que ele estaria logo mais à noite, na hora do programa, ele ia fazer uma entrada com link direto de sua residência. Eu não assisto o programa, não sei se de fato ele entrou ao vivo, né? Mas aí depois eu vou confirmar esta informação. São 20 horas e 44 minutos, né? Queria agradecer aqui a nossa querida Lenilma Bento, que entrou aqui, a enfermeira Lenilma Bento, em nome da qual eu salto todos os enfermeiros da Paraíba. Santiago assim, Edson, como evitar o coronavírus? Como evitar o coronavírus? Veja bem, hoje pela manhã tinha bastante pessoas em uma fila, que tinha mais de 100 pessoas na agência Cabo Branco, na casa lotérica com mais 40 pessoas, uma outra fila e outros tantos. Pois é, a gente inclusive já comentou aqui, é verdade, é muito difícil você fazer esse controle diante dessa busca, né, que as pessoas estão fazendo para receber o auxílio emergencial. Então, mais uma vez, a gente reforça aqui a necessidade do presidente fazer aí os ajustes no AP para que esses trabalhadores consigam, de fato, receberem esses valores aos quais eles têm direito. Pelas redes sociais, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, informou que vai se pronunciar sobre o decreto que prevê medida de isolamento social na capital paraibana nesta quinta-feira, dia 30. O gestor também irá fazer um panorama sobre o atual cenário de enfrentamento do novo coronavírus na cidade. O anúncio aberto à imprensa será às 10h30 no Paço Municipal. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver tempo de acompanhar, fazer esse acompanhamento amanhã, para saber primeiro o panorama, como é que o coronavírus na cidade de João Pessoa está se espalhando. Nós temos o Cristo como um dos locais, eu digo Cristo porque é o lugar que eu moro, é o bairro que eu moro,
como um dos locais de maior incidência na cidade de João Pessoa, de incidência do coronavírus, né? E nós temos outros bairros também, Manaíra, Bancários, que têm uma alta incidência também de coronavírus. A verdade é que o coronavírus ele está na pauta do dia, não tem como fugir da pauta do dia do coronavírus, tirar ele da pauta do dia, até porque ele tem provocado não só a situação do agravamento da saúde das pessoas, mas o agravamento também da situação a situação econômica, né? Então veja bem, o Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, o CAJP, entidade que representa legalmente a categoria na capital paraibana, destacou que o segmento de hospedagem e alimentação foi um dos mais afetados pela pandemia provocada pelo coronavírus. Olha, na medida que as pessoas foram ficando em casa, na medida que as pessoas vão ficando em isolamento social, elas não vão se reunir em bares e restaurantes. Isso é sensato. Então, pessoas não devem se reunir em bares e restaurantes enquanto durar o processo, né, enquanto o governo estiver aí publicando os decretos de isolamento social. Logo, esses estabelecimentos comerciais têm uma queda abrupta dos seus rendimentos, né? Em comparação a janeiro deste ano, a queda dos restaurantes, a quedas do faturamento do setor de alimentação chega a 84%. As demissões no segmento de bares, restaurantes e hotéis, só na cidade de João Pessoa, já atingiu cerca de mais de 1.000 trabalhadores. Então, você veja que o processo é grave, né? A situação cada dia se agrava mais, e se você não tiver um governo que seja capaz de buscar solução para esses problemas, cada dia mais a sociedade vai desfinhar, né? Vai ter problema de se manter. Apesar dos esforços dos empresários para adaptar rapidamente o cenário de crise, investimentos em estratégia de marketing digital e delivery, que aí o delivery deu um salto importante, os prejuízos são contabilizados diariamente. Entre março e abril, a queda foi de 67% do setor, só no setor de alimentação, e mais demissões podem acontecer em todos os segmentos no próximo dia. No setor de hotelaria, dos 22 hotéis da cidade que encontra-se em funcionamento, a taxa de ocupação dos leitos é de apenas 7% da capacidade. O valor total dos prejuízos ainda não foram calculados, mas o sindicato avalia que a queda terá um forte impacto negativo na economia de João Pessoa, que é uma das capitais do Nordeste. São 20 horas e 50 minutos, né? Lembrando aos nossos Face Friends, nossos espectadores que estão através da 104.9, que nós estamos transmitindo pela Rádio 104 Cruz das Armas FM, estamos transmitindo aqui no nosso portal no Facebook do professor Edson Gomes, e o programa vai estar depositado também através do nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. E o programa será retransmitido através da rádio web Zumbi JP, tá? Então, acompanhe aí nas redes sociais e sempre estaremos aqui trazendo aí as diversas notícias. Uma outra situação é que o Banco Central emitiu um relatório que fez uma simulação de impacto econômico gerado pela pandemia do coronavírus, né? Pela pandemia da Covid. A dívida total das empresas mais afetadas pela pandemia da Covid no Brasil soma 900 bilhões.
Deste total, 556 bilhões são de dívida com o sistema financeiro nacional. E essa é uma informação do diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, em uma entrevista coletiva transmitida pela internet. No relatório, diz que o impacto econômico gerado pela pandemia do Covid-19 são 1,6 milhões de empresas, 1,5 milhão de setores mais afetados e 100 mil fornecedores e 9,9% milhões de empregados, que dá aí 7,5 milhões de empresas afetadas diretamente e 2,4 milhões de fornecedores. Na simulação, o Banco Central considera que essas empresas entrariam em dificuldade, ou seja, sem conseguir pagar aos seus credores. O resultado da simulação, chamado de teste de estresse, mostra que seria necessário um aumento de 395 milhões em provisão, ou seja, reserva para o caso de perdas dos bancos devido à quebra das empresas. Deste total, 207,3 milhões seria em as empresas mais afetadas, 48 milhões dos empregos diretos e 96 bilhões da cadeia de fornecedores. Bom, são 20 horas e 53 minutos. A gente vê isso aqui, é claro que se precisa fazer um destrinchamento, detalhar, conversar muito sobre esses dados da economia, mas a gente trouxe esses dados aqui só para mostrar o impacto do coronavírus no sistema econômico, no sistema financeiro, né? Está sendo aprovado aí o orçamento de guerra, alguns que já se debruçaram para a lei de orçamento estão dizendo que o orçamento vai ser um socorro mais a bancos e etc. Então a gente espera que de fato os trabalhadores de fato sejam socorridos. Lembrando que nós temos uma gama de pessoas em situação de rua, nós temos um monte de crianças em orfanato que parou as adoções, nós temos uma série de problemas que precisa ser incrementado, de receber incrementos econômicos vindo do governo. Bom, um dos motes de hoje foi que o presidente Jair Bolsonaro, ontem, em frente ao Palácio, da Alvorada, perguntado sobre os 474 mortes num único dia, ele respondeu que, e daí? Lamento, sou Messias, mas não faço milagres. Bom, muita gente acha que o presidente ultrapassou os limites, né, que zombou das mortes, e que faltou a ele um pouco de trato com as famílias que choram seus mortos, com as famílias que perderam seus entes queridos. A gente sonha e espera que esse presidente recomponha a postura, que seja que tenha mais parcimônia, né? Sobretudo, eu nunca vi de tanta raiva da imprensa, de tanta raiva de quem noticia os problemas da sociedade. Ele fica com raiva porque a gente termina fazendo comentário sobre, se fosse só isso, uma única vez, que ele diz, não, mas todo dia ele tem algo novo, né? Enquanto o mundo desabava, enquanto se tinha 474 mortes, ele estava no clube de tiro, praticando tiro ao alvo. Então isso foi foto que circulou aí nas redes sociais. A crise dele não acaba, a crise dele só aumenta, né? E ontem, com a nomeação do Alexandre Ramanage para a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, foi uma outra corda a se esticar, né? Diversos partidos entraram com medida de segurança no STF, porque o Alexandre Ramanage é amigo da família, tem fotos dele junto com os filhos do Bolsonaro, participou, não tem uma forte ligação com a família, relação de amizade. E aí, hoje, o ministro Alexandre de Moraes terminou
emitindo uma liminar e proibindo aí o Alexandre de assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o que fez o governo recuar na sua decisão, revogou, né, o decreto que tinha sido publicado no Diário Oficial, a portaria que tinha sido publicada no Diário Oficial, e na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu, apontou que na indicação de Jair Bolsonaro há indícios, né, de desvio de finalidade, né, por parte do presidente da República. Então é isso que a gente tem notado, né? São situações que cada dia tem provocado aí essas decisões. Uma semana extremamente conturbada, né? São várias semanas conturbadas, desde a saída do ministro Mandetta. Embora eu não seja um dos maiores admiradores do ministro Mandetta, tenho minhas reservas contra ele, mas a gente sabe que o ministro vinha fazendo um papel importante, pelo menos no discurso do controle do coronavírus. Foi o ministro sair e aí os números dispararam, a curva subiu, aumentou, né, e a gente não sabe onde vai parar, porque me parece que do novo ministro as ações não estão surtindo muito efeito, né? A gente não está vendo aí nenhum discurso uníssono, um discurso conciliador, no sentido de que a gente consiga, pelo contrário, a gente tem assistido ele fazendo falas de que o comércio deve ser aberto gradativamente, etc, etc, etc. Então a gente sabe que para ele o sistema econômico é mais importante do que a vida das pessoas. E para nós, a gente admira aqueles que acham que a vida das pessoas é mais importante. A economia a gente reconstrói, né? Os partidos políticos a gente reconstrói, as ideologias a gente reconstrói, mas as perdas de vida não há reconstrução. Uma vez que a vida se vai, ela não volta. 20 horas e 58 minutos, nós estamos de fato chegando ao termo do nosso programa. Dizer a todos aqueles que nos acompanhou, né, que o nosso programa foi transmitido aqui, a nossa live pela fanpage de Edson Gomes, do professor Edson Gomes, que esse programa vai estar depositado lá nosso canal no YouTube, no canal professor Edson Gomes. Lembrando que lá no canal você encontra não só os programas nossos programas, mas as chamadas que a gente faz, encontra lá webinários, encontra lá palestra, enfim, é um canal que tem diversas coisas para você. Encontra lá aulas de história da Paraíba, você encontra de tudo lá no canal professor Edson Gomes, né? E também dizer que o programa foi transmitido através da 104.9 Luz das Armas FM, né? E que a gente lá com a parceria com o Ryan Nascimento, ele está fazendo a retransmissão para todas as localidades onde a 104.9 tem alcance. Queria agradecer aos moradores da comunidade Bela Vista, que tem nos acompanhado sempre, né? Nós temos um carinho muito especial. Ao meu amigo Carlos, que é um exímio torcedor do Vasco, a quem nós prestamos as devidas reverências, né? Aos colegas que moram lá na comunidade, né, Vale das Palmeiras 1 e 2, aos colegas da comunidade Jardim Bom Samaritano, Jardim Itabaiana, né? A todos nós agradecemos aqui pelas participações, né? A Lenilma Bento, ela faz aqui um comentário muito interessante. Ela diz que outra questão importante a ser considerada é a conscientização das pessoas. Estamos enfrentando uma pandemia em meio a um Brasil completamente desgovernado. O governo federal não está demonstrando nenhum tipo de preocupação com a população, com as vidas. Afirma a todo tempo a preocupação com o mercado financeiro e coloca o dinheiro acima das vidas. Pois é, na mesma linha, doutora Lindima, a gente também tem esse mesmo pensamento.
a gente acha que a vida é mais importante. A vida está acima de qualquer coisa, né? Primeiro vamos preservar a vida, depois a gente preserva a economia, depois a gente preserva o sistema financeiro, a gente preserva qualquer outra coisa. Se a gente não preservar a vida, de nada vai valer a preservação do sistema econômico. Queria agradecer aqui ao nosso querido Rayan Nascimento, que fez a transmissão do programa pelo microfone da 104.9. Agradecer a Zefinha Felipe, que nos acompanhou aqui, ao professor Santiago, que tem dado uma importante contribuição ao nosso programa, né? Tem participado. A doutora Lenima Benta, que a gente nutre profunda admiração, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez dizendo, doutora Lenima Benta, é enfermeira, é doutora, professora da Universidade Federal da Paraíba. Ao professor Éder, que participou aqui do programa, professor da Universidade Federal, também doutor, muito obrigado pela sua participação. A Maria do Rosário, que também enfermeira, que participou aqui do programa. E a nossa querida Ana Lúcia, que foi aqui responsável pela transmissão. A todos, muito obrigado, boa noite. Emanuel Rodrigues, enfermeiro, participando aqui no programa. Infelizmente, Emanuel, você chegou no finalzinho, muito obrigado pela sua participação, né? E a gente volta na próxima quarta-feira com mais um programa Lato Senso, transmitido pela 104.9 Cruz das Armas FM, transmitido pela rádio Web Zumbi JP, depositado no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. A todos, nosso boa noite e muito obrigado.